Será que o que a gente vê é, de fato, o que existe? Ou será que é só a nossa interpretação? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como a perspectiva de cada um molda o mundo que a gente percebe. Vamos nessa? Sabe aquele ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece? Pois é, ele resume perfeitamente o nosso papo de hoje. Essa frase, na verdade, é a moral de uma fábula bem antiga e ela mostra direitinho como o nosso afeto, a nossa experiência, pode virar de cabeça para baixo a nossa percepção das coisas. E para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada numa fábula clássica do Monteiro Lobato. Ela prepara o terreno que a gente precisa. É a história da coruja e da águia. Parece simples, mas olha, a lição que ela traz sobre percepção é bem profunda. Bom, a história começa assim. Duas inimigas de longa data, a coruja e a águia, resolvem dar um basta nas brigas. A coruja, claro, super preocupada com a segurança de seus filhotes, vai lá e propõe um acordo para a águia, que era tipo a rainha dos céus, né? A ideia era simples. Por favor, não ataque meus filhos. E aí vem o ponto-chave da história. A águia, toda disposta a cumprir o combinado, pergunta: Ok, mas como eu vou saber quem são eles? E a coruja, cheia de orgulho, com aquele amor de mãe que a gente conhece, descreve os filhotes dela como os bichinhos mais lindos, mais graciosos, mais alegres do mundo inteiro. Um verdadeiro retrato da perfeição. Passam alguns dias e a águia encontra um ninho. Só que, na visão dela, os filhotes que estavam ali eram horríveis, umas criaturinhas bem esquisitas. Ela pensa, impossível serem os filhos da coruja, eles não têm nada a ver com aquela descrição. E aí, com a consciência tranquila, ela come todos eles. Pois é, eram os filhos da coruja. A mãe, claro, fica de coração partido, vai tirar satisfação com a águia, que simplesmente responde, ué, mas eles não pareciam nem de longe com o retrato que você me pintou. É trágico. O que para uma era a maior beleza do mundo, para outra era o oposto. Duas realidades que vieram de duas perspectivas diferentes e acabaram num desastre. E isso tudo nos leva a uma grande questão, né? Como pode? Como é que a mesmíssima coisa pode ser vista de jeitos tão, mas tão diferentes? Essa pergunta tira a gente do mundo da fábula e joga a gente direto na filosofia, na psicologia. Quer dizer, como que duas visões sobre algo podem ser opostas e, ao mesmo tempo, serem totalmente verdadeiras para cada pessoa? Agora a gente vai fundo para entender os mecanismos por trás dessas percepções tão diferentes. E não é mágica, é ciência pura. Vamos descobrir como é que o nosso cérebro constrói um mundo que a gente enxerga. O conceito principal por trás disso tudo tem um nome: perspectivismo. O que ele diz é bem simples, na verdade. Não existe um ponto de vista neutro. É como se cada pessoa olhasse o mundo através de um óculos com uma lente única, sabe? Uma lente moldada pelas nossas experiências, pela nossa cultura, pelas nossas emoções. Ah, e um detalhe importante, não vamos confundir isso com relativismo, tá? É diferente. Pensa assim, o perspectivismo diz que existe uma única árvore, mas cada pessoa vai desenhar essa árvore de um jeito diferente. Já o relativismo diria que cada desenho cria uma árvore nova, como se existissem várias realidades. O nosso foco aqui é no perspectivismo. A realidade é uma só, o que mudam são os olhares sobre ela. Ok, mas como é que essas perspectivas se formam, então? Pensa no nosso cérebro como um computador superpotente tentando economizar energia. Seria impossível e super cansativo analisar cada mínimo detalhe do mundo o tempo todo, né? Por isso, ele cria atalhos mentais, que os cientistas chamam de heurísticas. São eles que ajudam a gente a tomar decisões rapidinho. Vamos ver 3 desses atalhos bem comuns. Primeiro, a representatividade. É quando a gente julga pela aparência. Viu alguém de jaleco branco no hospital, a gente já pensa, é médico. Segundo, a disponibilidade. A gente julga pelo que vem mais fácil na cabeça. Se a TV só fala de acidente de avião, a gente acaba achando que voar é super perigoso, mesmo que estatisticamente não seja. E por último, a ancoragem. É quando a gente se apega à primeira informação que recebe. Tipo numa negociação, sabe? O primeiro preço que jogam na mesa acaba influenciando todo o resto da conversa. Então, esses atalhos são uma faca de dois gumes. Eles ajudam, sim, mas também podem ser bem perigosos, porque quando a gente confia demais neles, acabamos criando barreiras que nos atrapalham, que nos impedem de entender as outras pessoas e de ver o quadro completo. O problema é quando esses atalhos viram o que a gente chama de vieses cognitivos. Pensa neles como erros padrão do nosso sistema, do nosso cérebro. Eles funcionam como filtros que distorcem a realidade.
E o pior, fazem a gente reforçar o que a gente já acredita, muitas vezes sem nem se dar conta. E olha só algumas dessas barreiras bem comuns. A percepção seletiva, a gente só enxerga o que quer ver, o que confirma o que a gente já pensa. A emoção, né, o amor da coruja pelos filhotes é o exemplo perfeito de como um sentimento pode colorir e muito a nossa visão. E tem também o viés de confirmação, que talvez seja o mais forte de todos. Ele faz a gente ir atrás, de propósito, de provas que confirmam o que a gente já acredita e simplesmente ignorar todo o resto. Essa frase do Richard Kapuscinski é um soco no estômago, né? É um alerta muito poderoso sobre o perigo de ter uma mente fechada. Porque quando a gente se agarra a uma única visão, como se ela fosse a verdade, a única verdade, a gente para de aprender, a gente para de crescer. Mas calma, tem uma boa notícia. A gente não precisa ser refém dos nossos próprios vieses. Dá para treinar a nossa mente para ser mais aberta, mais flexível. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A principal ferramenta para isso se chama humildade intelectual. Os grandes pensadores, tipo Sócrates, já falavam disso. É basicamente a sabedoria de admitir, eu não sei tudo. É reconhecer que sempre, sempre tem algo novo para aprender. Até mesmo com aquela pessoa de quem a gente discorda totalmente. Tá, mas como a gente faz isso no dia a dia? Bom, o primeiro passo é aceitar que a gente pode estar errado. Simples assim. É praticar a escuta ativa, sabe? Ouvir para entender de verdade, não só para preparar a resposta. É respeitar o caminho que a outra pessoa fez para chegar naquela opinião. É ter curiosidade genuína. E, talvez o mais difícil de tudo, é se perguntar por que eu preciso tanto estar certo o tempo todo. E junto com a humildade intelectual, vem a empatia. E olha, empatia não é só ter pena do outro, não. É muito mais do que isso. É uma ferramenta mental poderosa. É a habilidade de tentar, de verdade, ver o mundo com os olhos da outra pessoa. E isso é fundamental para a gente conseguir resolver problemas juntos e construir relações mais fortes. O oposto disso? O preconceito. Essa frase do Jacob Levi Moreno é linda e resume tudo. Eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. A ideia não é que a gente abandone a nossa visão, mas que a gente troque de lugar por um instante, só para criar uma ponte, para gerar uma conexão e um entendimento de verdade. Tá, mas no fim das contas, por que todo esse trabalho de tentar entender outras perspectivas é tão importante? A resposta é simples, porque é isso que nos faz crescer, como pessoas e como sociedade. A grande lição, no final das contas, é que o mundo é muito, mas muito complexo para ser entendido por um olhar só. A verdadeira força não está em se fechar na própria visão, mas em juntar diferentes perspectivas. É isso que gera colaboração, inovação e conexões humanas mais profundas. É basicamente fazer o que a águia e a coruja da nossa história, infelizmente, não conseguiram fazer: construir uma ponte entre dois mundos. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Qual ponto de vista, que hoje parece totalmente estranho ou até errado, a gente poderia se esforçar para entender um pouco melhor? O que será que aconteceria se, só por um instante, a gente tentasse entender o caminho que levou aquela pessoa a pensar daquele jeito? Talvez a gente continue discordando, e tudo bem, mas o simples ato de tentar, isso já muda o jogo todo.